Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro de 2012. Eleições UFO na reta final. Parte da comunidade acadêmica compareceu hoje às urnas no segundo dia de votação e o resultado sai amanhã. O Sebrae abre inscrições para empresas que queiram ser consultoras e instrutoras em diversas áreas. Um congresso reúne profissionais da área de secretaria e assessoria de todo o país. Uma pesquisa divulgada pelo IBOPE mostra que o número de pessoas que procuram oftalmologista ainda é muito pequeno. Você sabe o que é um pacto nupcial? Sabe o que é comunhão parcial ou total de bens? Já conversou isso com a sua namorada ou noiva? Pois é, um advogado dá dicas pra gente. E as notícias do esporte? Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A eleição para a reitoria e vice-reitoria da UF está na reta final. Parte da comunidade acadêmica compareceu hoje às urnas no segundo dia de votação. Agora todos aguardam o resultado, que será divulgado amanhã. O segundo dia de votação da consulta eleitoral para a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia foi tranquilo, com poucas filas e agilidade na hora de preencher as cédulas. O processo acontece nos 4 campi da UFO. O candidato eleito irá administrar a universidade até 2016 com um orçamento que pode chegar a R$1 bilhão. Mas e os alunos? O que esperam do próximo reitor? Que ele traga melhorias, para o curso, para a faculdade, para os laboratórios. Os intercâmbios precisavam ter mais vaga. Espero que melhore a estrutura da universidade. Eu espero que ele dê jeito nessa questão do espaço físico da UFO em relação aos carros, porque nós estamos tendo muito problema de vagas. As urnas serão recolhidas a partir das 9 horas da noite. As cédulas preenchidas em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas serão levadas para o campus Educação Física, onde acontece a apuração dos votos durante toda a madrugada. Pois é, e a TV Universitária vai fazer a cobertura completa da apuração. O resultado você confere amanhã durante toda a nossa programação e, claro, aqui no nosso telejornal, o TVU Notícias. E o Sebrae está com as inscrições abertas para as empresas que queiram ser consultoras e instrutoras em diversas áreas. Para falar um pouco mais sobre este assunto, eu converso agora com o Fabiano Alves, que é analista lá do Sebrae. Fabiano, prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de saber o que é ser consultor ou instrutor, uma empresa, nessas áreas que daqui a pouquinho você vai falar. Boa noite. Boa noite. É uma oportunidade que o Sebrae abriu novamente para as empresas que prestam esse serviço de consultoria e instrutoria, ou seja, cursos, palestras, para se credenciarem e poderem fazer parte da carteira de consultores do próprio Sebrae. Então, é uma oportunidade que as empresas têm de atender não só Uberlândia, mas a todo o estado. Então, é um processo seletivo que o Sebrae faz, tem alguns pré-requisitos, sim, que a empresa não pode ter sido aberta para prestar serviço exclusivamente para o Sebrae. Então ela tem que ter mais de 4 meses de existência no mercado, não pode ter nenhum processo contra o Sebrae contra ela, e ela tem que ter, todos os funcionários que queiram prestar o serviço têm que estar vinculados a essa empresa. E ela tem que ser uma empresa no objeto social dela de consultoria ou instrutoria. É mais ou menos assim, as empresas que têm a prestar serviços na área de consultoria e instrução também, como às vezes treinamento, sim, palestras, exatamente, essas coisas que sim, podem participar dessas inscrições. São exatamente essas. Então, algumas áreas que o Sebrae atua de gestão como um todo, a parte de finanças, contabilidade, mercado, marketing, a área comercial, a parte de gestão ambiental e outras áreas também institucionais que o Sebrae atua, às vezes nem todo mundo sabe, mas é um papel do Sebrae também, de políticas públicas, de sustentabilidade, de inovação. Então, assim, é uma gama de áreas das empresas e do mercado que estão abertas aí para que as empresas possam prestar serviço. Quer dizer, tem muita opção, né? Então eu gostaria de saber o seguinte, para quem tem interesse, as empresas aqui de Uberlândia e região que têm interesse em participar dessas inscrições, o que deve ser feito? Então as inscrições são feitas direto no site, tá? Então www.sebraemg.com.br, lá tem um link de credenciamento de consultores, entra no link e faz o seu cadastro ali mesmo eletronicamente. É um processo seletivo normal,
lá tem os pré-requisitos todos, os detalhamentos, e a pessoa olha e a partir do momento que ela fez o cadastro, o Sebrae faz essa avaliação, né, dos pré-requisitos. Se as empresas que estão dentro dos requisitos, elas são selecionadas. A partir desse momento, existe uma avaliação dos documentos comprovatórios que aquelas empresas se propõem. Então, as empresas têm que enviar para o Sebrae fisicamente os documentos. O Sebrae faz uma nova avaliação da veracidade desses documentos e aí sim parte para um outro processo, que é a avaliação das competências. Então, uma prova, uma aula experimental para que a equipe do Sebrae e empresas contratadas façam a avaliação, e a partir do momento que ela está apta, então o Sebrae faz um repasse de como o Sebrae funciona, quais são os pré-requisitos, como é que são os trabalhos que a gente faz. Então, você que está em casa, você que é empresário, tem empresa nessa área, aliás, nessas áreas, porque o Fabiano já disse que são muitas áreas que você pode atuar, vai lá fazer a inscrição. Repete só para mim o site de novo, Fabiano. sebraemg.com.br. Tá certo. Fabiano, muito obrigado. As inscrições vão até dia 24 de outubro. De outubro. Tem um tempinho ainda, mas é bom apressar para não deixar para última hora. Exatamente. E aí, quem tiver qualquer dúvida no próprio site, tem um link que você pode tirar dúvidas no próprio por e-mail, então é bem tranquilo. Ok, muito obrigado, sucesso nesta avaliação de vocês, nessas inscrições. Muito obrigado. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado, com nevoeiros ao amanhecer no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o tempo frio pela manhã. À tarde, aumento de nuvens, mas não deve chover. A temperatura varia entre 12 e 24 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades de Minas. A sexta-feira em Iraí de Minas amanhece com temperatura baixa, sem previsão de chuva, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Dia nublado em Conceição das Alagoas, tempo frio à tarde e à noite, não chove, a mínima é de 15 graus. Em Perdizes, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, à tarde aumento de nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Tempo frio em Patos de Minas pela manhã, a temperatura varia entre 9 e 25 graus. Você sabe o que é pacto nupcial? Depois do intervalo, um advogado explica o que você deve saber antes de se casar. A gente volta já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. E o que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, mostra que o número de pessoas que procura o oftalmologista ainda é pequeno. Confira na reportagem. A população brasileira procura cada vez menos o oftalmologista. Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma mostra que 36% da população adulta nunca foi ao especialista. Revela também que 18% das pessoas fizeram apenas um exame de vista durante toda a vida. Pelas ruas de Uberlândia, é possível confirmar esta informação. Nunca fui, porque nunca houve necessidade, sempre enxerguei bem. Acredito que é mais a correria do dia a dia. Poucas vezes, não tem frequência de todo ano. Sempre não. A cada 10 pacientes que procuram o oftalmologista neste consultório, 8 são pela primeira vez. Mas, segundo o médico, a consulta deve ser feita anualmente. Às vezes o paciente tem uma visão embaçada, alguma coisa, que ele acha que é só deficiência, que se o óculos resolveria, mas na hora de procurar vai ver, tem uma coisa por trás
está prejudicando, que está provocando algum tipo de lesão e às vezes pode ser tarde demais. Então, por isso que é interessante fazer o acompanhamento anual, fazer como rotina mesmo, para tentar descobrir alguma coisa que pode estar acontecendo antes de trazer um problema maior para o paciente. Ainda de acordo com o especialista, problemas graves de visão são corrigidos com mais facilidade antes dos 7 anos de idade, quando é recomendado ter a primeira consulta. Ângela sabe da importância em procurar o médico com frequência e faz questão de acompanhar a família ao consultório. Meu neto teve um problema esse tempo, o olho dele começou a coçar muito, ficar vermelho, a minha nora já levou ele porque ela tem problema de miopia. Ela fez cirurgia, tudo, mas o dele ainda não é. Minha neta também, como a mãe dela também tem. Um acompanhamento igual você faz de outros órgãos, você tem que estar fazendo os olhos também, porque acho que a visão é uma das coisas, nos órgãos mais importantes que você tem. Então, você tem que estar sempre cuidando. E um dos principais problemas identificados pelos oftalmologistas é o glaucoma, doença que não apresenta sintomas em seu estágio inicial. É uma doença silenciosa, né? Então, o principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, aquele paciente tem alguma alteração anatômica no olho, por algum motivo a pressão dele excede do normal. Então, essa pressão aumentada vai lesionando o nervo óptico. Então, vai tendo uma neuropatia óptica crônica e ele vai perdendo, então, o campo de visão periférico. Segundo a pesquisa feita pelo IBOP, o glaucoma ainda é uma doença pouco conhecida. A amostra representa que 36% da população em geral a desconhece. Dos entrevistados com nível superior, 10%. 88% afirmaram saber que ela provoca a perda da visão e 41% disseram que o problema pode ser revertido. O atraso do diagnóstico pode trazer perda visual importante para o paciente. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa e grave. Por isso, é importante ressaltar o controle, o exame de rotina uma vez por ano, para a gente pegar, se for o caso, essa doença no início e já iniciar o tratamento desde o início. Você sabe o que é um pacto nupcial? Você que está pensando em casar, sabe o que é comunhão parcial ou total de bens? Você já conversou com a sua namorada ou noiva sobre este assunto? Bom, para nos tirar estas e outras dúvidas, a gente conversa agora com a advogada Dulcimeire Mota, que é presidente da Comissão de Direitos da Família da OAB. Dulcimeire, você mesmo brincou comigo antes da gente começar, né? Antes do casamento é meu bem, depois do casamento pode muitas vezes se tornar a ser meus bens, né? Ou seja, é a questão mesmo de dividir as coisas materiais que são adquiridas depois do casamento. Como que funciona isso? A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: o que é esse pacto nupcial? Boa noite. Boa noite. Esse pacto, é uma celebração que os nubentes, os noivos, fazem em cartório para determinar o regime de casamento, quando não faz opção por nenhum do comunhão parcial, separação final de aquece ou separação total, prevalece a comunhão parcial de bens. Não prevalecendo a comunhão parcial de bens, eles têm a opção de fazer a opção por esses outros 3 regimes. Então, e também determinar sobre os bens presentes e futuros que vierem a ter durante essa união. Então vamos lá, vamos recapitular. Quantos regimes existem e quais são eles exatamente? Existe 4. Separação total, comunhão parcial, comunhão total, separação final de aqueço. Qual que é esse último que eu nunca tinha ouvido falar? Os outros é um regime novo, que veio com código, mas no final das contas, ali, se for apurar mesmo, ele acaba caindo na comunhão parcial. A comunhão parcial é o mais comum que existe hoje, porque antigamente tinha comunhão total, né? As pessoas se casavam, depois para separar, caso elas virem a separar depois, era uma dificuldade muito grande. Aliás, eu acho que quase todos esses regimes para separação é um pouco... Casar é muito fácil, mas separar é difícil, né? É difícil, né? Sempre fica aquela... restinho de mágoa, principalmente quando mexe na parte sensível do ser humano, que é o bolso. E aí, nessa hora que as pessoas, às vezes, pensam que casamento é só a questão do amor, só a questão da convivência, mas a convivência pode gerar conflitos por causa das coisas materiais, não é isso? Isso, pode gerar, né? A maioria das separações, divórcios litigiosos, são em virtude, quase na sua maioria, relacionada a patrimônio. E o que as pessoas têm que saber antes de casar?
Com relação às coisas materiais mesmo. Primeiro ela tem que fazer opção qual que é o regime que ela quer adotar, né? O que é adotado hoje, né, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, só vai comunicar o patrimônio que foi adquirido durante o casamento, o que a pessoa tinha enquanto solteira, né, ou que recebeu por herança, não comunica com outro cônjuge, só apenas aquele patrimônio que adquiriu na constância do casamento. E por que mesmo as pessoas fazendo esse pacto nupcial, muitas pessoas vão parar na justiça na hora da separação? É claro que existem outras consequências, como questão de filhos, etc., mas no caso a gente está falando especificamente das coisas materiais. O pacto não é obrigatório, é uma opção que os nubentes podem fazer para determinar questões presentes e futuras em relação ao patrimônio, né? Quando não ele é feito, prevalece a comunhão parcial de bens. Então, é onde que, às vezes, dá algum atrito, algum litígio em relação a esse patrimônio. Porque a pessoa quer fazer o divórcio, uma separação, e vai ser discutido judicialmente o que ela tem direito a quê, qual percentual, como foi feita a aquisição desse bem, que ele pode, às vezes, receber uma doação de um terceiro, mas colocar uma cláusula de que não comunica aquele bem. Aí, às vezes, o outro pode vir a discutir isso aí, a legalidade dessa doação, desse recebimento desse bem. Então, tem todas essas questões. Aí tem que ser analisado cada caso para ver o que a pessoa está discutindo em relação a esse patrimônio. Ou seja, a dica mesmo é conversar muito antes do casamento, não só falar de amor, mas conversar do que pode vir a acontecer, se porventura acontecer após o casamento, e até pegar dicas, conversar com o advogado, né, para dar orientação antes do casamento. Isso é bom estar esclarecendo, né, sobre o que é cada regime, até mesmo no cartório oficial tem o tabelião, né, tem esse poder para poder estar fazendo isso, digamos assim, de estar esclarecendo o que cada um vai adotar e também está, se for o caso, está orientando também com o advogado para depois não vir a ter problemas futuros. Muito obrigado pela entrevista. Essas dicas são importantes para que depois não vire de meu bem para meus bens, continue meu bem para sempre. E agora, aqui no TVU Notícias, é hora de oportunidades, é o quadro Mercado de Trabalho, que nesta quinta-feira anuncia algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Confira, aproveite e anote. Vaga de emprego para auxiliar de dentista. O salário é de R$ 844, mais benefícios. É preciso ter experiência. Também tem vaga para balanceador com experiência. O salário é de R$ 1.300. Tem ainda vaga para assistente analista logístico. O cargo exige experiência. O salário é de R$ 902. E oportunidade para servente com experiência. A empresa oferece salário de R$ 698 e benefícios. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 3231-4433. E daqui a pouco as notícias do esporte com a Amanda Barbosa, é o TVU Esportes. A gente volta depois do intervalo. Foi o povo que fez a lei da ficha limpa com mais de 1 milhão de assinaturas. A ideia é impedir a eleição de políticos caçados e de candidatos com história suja. Uma boa limpeza é muito importante. Ficha limpa. O Brasil precisava de uma lei assim. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Após 10 anos, a Feira Gastronômica de Uberlândia sai do local de origem, que é o Mercado Municipal, e vai para a Praça Pública. Na edição deste mês que acontece hoje, o evento será excepcionalmente na Praça Clarimundo Carneiro, também conhecida como a Praça do Coreto. Além de mais vagas para estacionamento, a organização prevê que o conjunto de mesas e cadeiras aumente também no novo local. A Feira Gastronômica já é um evento tradicional aqui em Uberlândia. São servidos pratos típicos do México, Itália, Suíça, Líbano, Japão e outros países, além da cozinha, claro, brasileira. O show de hoje é com Wellington e Regional Fogo na Roupa e a entrada é franca. Secretárias e assessorias. Congresso reúne profissionais da área de universidades de todo o país para discutir e compartilhar as mudanças do setor.
Ainda era cedo e já havia movimentação no primeiro dia de programação do 7º Congresso de Secretárias das Universidades Brasileiras, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia. Quem participou da abertura pôde prestigiar a apresentação da Orquestra de Música da UF. E não parou por aí. Para elas, as secretárias que quando estão em serviço devem ter a atenção redobrada, um momento de descontração e lazer com direito a artesanato e até show de comédia. Estou achando excelente, justamente por mineiro, ele é assim, ele não trabalha com estresse, ele trabalha com pausa, ele trabalha a rotina dele, ele faz com que você descanse, com que você relaxe. Desse evento tem muitos assuntos interessantes, principalmente a parte de trabalho em equipe, no dia a dia, como que a gente lida, né, com as situações diversas. Mércia e Franciele são apenas duas das cerca de 1.200 profissionais que participam até amanhã do Consub, ocasião para obter conhecimento e trocar experiências. A ideia era congregar realmente as secretárias das universidades, uma troca de experiência, troca de informação, né, e quase que sim uma capacitação, porque as informações que circulam são todas sobre novas tecnologias, por exemplo, e o novo papel do secretariado aí ao longo do século XXI. Na década de 50, o cargo administrativo tinha um papel básico na estrutura empresarial, mas esse perfil mudou. Atualmente é necessário conhecimentos gerais. A profissional passou a ser uma assessora direta dos gestores. As secretárias são a memória de cada um dos setores. Como a gente é, as chefias todas de modo geral, em qualquer nível, são transitórias, a memória do setor, a memória dos processos do setor estão com a secretária, sem dúvida nenhuma. Esta já é a segunda vez que Franciele participa do evento. Feliz com o conhecimento que obteve, ela acha que as organizações deveriam investir mais em funcionárias que exercem esta função. Principalmente na área do secretariado executivo, que são eventos mais restritos, assim. Claro que tem diversos eventos que, né, servem para qualquer profissão, mas para nossa profissão principalmente, é muito difícil um evento desse porte acontecer. Então acho muito, muito legal. Até por mim, se fosse uma vez por ano, seria muito melhor. E como hoje é quinta-feira, é dia de TV Esportes, e quem tem os detalhes pra gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. No reencontro de Ronaldinho Gaúcho com o Flamengo, quem riu por último foi a torcida rubro-negra. A partida isolada foi válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O Galo foi ao Engenhão com o intuito de diminuir a vantagem do líder fluminense, mas em noite pouco produtiva, foi derrotado pelo placar de 2-1. Wagner Love abriu o placar para o Flamengo aos 20 minutos do primeiro tempo. O Atlético ainda reagiu e aos 4 minutos do segundo tempo empatou com o Jô. Mas na sequência, Liedson ampliou e fechou a conta para o Fla. Com a derrota, o Galo ficou a 4 pontos do tricolor carioca e no sábado vai a São Paulo enfrentar a Portuguesa no Canindé. O Cruzeiro também joga no sábado contra o Internacional no Estádio Melão. E muito trabalho para a equipe feminina de vôlei. Com a ausência de calendário, o ritmo de treinos do time praiano foi reforçado. Uma pequena pausa para o descanso e muita água para hidratar. Por aqui os treinos são intensos, média de 6 horas por dia, divididos em musculação, técnicas e táticas de jogo. A gente voltou a fazer uns trabalhos mais de fortalecimento muscular, que houve algumas lesões aí, não houveram algumas lesões aí, então a gente deu uma atrasada, a gente está trabalhando mais de forma no fortalecimento muscular, de prevenção de lesão mesmo, né? Sem calendário até novembro devido ao cancelamento do Campeonato Mineiro, é assim. Instruindo e repetindo várias vezes o mesmo movimento que o comandante do time praiano pretende dar ritmo e entrosamento às atletas. A gente espera que os amistosos, né, o GIM e outros eventos que nós participaremos até a Superliga Nacional, possa dar a essa equipe uma condição de competitividade para que na Superliga essa falta de calendário possa não ser determinante para a busca dos nossos resultados. A ausência de jogos não preocupa o treinador da equipe uberlandense. Com o trabalho de preparação que vem sendo realizado, Spencer acredita em um bom início de temporada. Você disputar uma competição, né, que antecede ao grande evento, a Superliga Nacional, é sempre muito importante. Ali você ganha coletividade, você ganha afinidade entre os seus jogadores, e a competição é muito importante porque ela gera aquele friozinho na barriga que é necessário. A líbero Arlene é a atleta mais experiente do grupo. Segundo ela, o segredo é focar na preparação. Procuro aproveitar ao máximo os treinos, né? Porque é o que a gente tem mais próximo da realidade do jogo.
E eu procuro fazer com que as meninas entendam o quanto isso é importante, que a gente sabe que a gente treinando bem, na hora do jogo tem um bom resultado. O próximo compromisso do time praiano é a disputa do GIME em novembro e logo em seguida a equipe inicia a temporada 2012-2013 da Superliga Nacional. E no basquete, o time de Hélio Rubens viajou no início da tarde de hoje para Belo Horizonte, onde faz sua estreia no Campeonato Mineiro. Na capital, o time faz 3 jogos. O primeiro é amanhã às 8 da noite contra o Minas. No sábado, encara o Ginástico às 18 horas e no domingo enfrenta o Mackenzie à 1 da tarde. Gruber e Leonardo integraram o elenco, mas ambos se recuperam de lesão e não jogam. Valtinho não viajou com o time e há a possibilidade dos norte-americanos Robert Day e Rob Collum entrarem em quadra. Essas foram as notícias do TVU Esporte de hoje. Nós voltamos na próxima segunda. Até lá! E com as notícias do esportes dadas pela Amanda Barbosa, que volta na próxima segunda-feira, o nosso TVU Notícias fica por aqui, lembrando a todos vocês que amanhã tem mais, às 6h30 da noite, na sexta-feira, com muito mais informações. Obrigado pela audiência, a gente se encontra amanhã.